Olá, seja bem-vindo ao Estudo Aplicado. Meu nome é Ednei. Essa é a nossa aula 1 de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Lembrando que lá no Direito Administrativo, nós falamos que o Estado cada vez mais vem se tornando um estado de bem-estar social, cada vez mais evoluindo em suas gerações ou dimensões de direitos e garantias fundamentais. Agora, para que isso aconteça, é necessário que o Estado tenha recurso e é necessário também que o Estado tenha um mínimo de organização. E é sobre isso que nós vamos conversar a respeito da atividade financeira do Estado, que é justamente, a gente conhece aqui como AF, uma atividade que é desenvolvida levando em consideração uma organização, uma disciplina jurídica de direito financeiro. E aí, a AF, ela vai fazer o quê? Ela vai cuidar principalmente das receitas, das despesas e dos créditos públicos. Bom, o Estado precisa organizar tudo isso para que ele possa executar o seu objetivo, que é cumprir com todas as obrigações presentes em seu ordenamento jurídico, que visa o bem da coletividade. Então, através dessa organização, através da utilização dos recursos, através dos programas de governo, o Estado vai dispor à sociedade de serviços públicos, também a questão de intervenção no domínio econômico, além do exercício do poder de polícia e do fomento àquelas atividades de interesse público e social. Então, note que o Estado, ele tem as suas obrigações, ele precisa de organização. Detalhe, a receita, ela é detalhada no direito tributário. Porque o direito tributário, ele vai disciplinar juridicamente a principal fonte de receita, que são os tributos. Então, a atividade financeira do Estado, através do direito financeiro, vai trabalhar as receitas, despesas e créditos. Agora, a principal fonte vai ser trabalhada no direito tributário. Bom, o nosso orçamento, ele tem algumas características. Sendo que o nosso orçamento, o que ele é? Vamos supor que você está construindo uma casa. Então, você tem uma receita e você vai projetar, vai fixar as despesas que essa receita vai suportar. Da mesma forma, o Estado. Então, o Estado, ele vai criar uma expectativa de receita e ele vai fixar também a despesa. Isso é o orçamento. É como se fosse uma planilha feita à mão em um papel ou mesmo no Excel, onde você tem uma coluna com a receita e uma coluna com a despesa. O orçamento, ele é um instrumento de planejamento. E isso está presente desde a Lei 4.320 de 64 e também no Decreto-Lei 200 de 67. Detalhe, ambas do período militar. Bom, esse orçamento, então, ele é um planejamento e também ele é uma peça técnica, ou seja, ele é uma peça contábil e ele utiliza-se de instrumentos, sendo que os seus principais instrumentos é justamente o PPA, LDO e a LOA. Algumas características do nosso orçamento, ele é misto. Então, o Poder Executivo faz a proposta, encaminha para o Congresso e o Congresso vai autorizar ou vai até criar emendas, vai devolver para o Poder Executivo, vai ser sancionado, enfim.
mas o Poder Executivo faz a proposta e o Congresso autoriza os gastos. Então, por isso que ele é misto. E ele é autorizativo, embora parcialmente impositivo através de algumas legislações, principalmente no ano de 2015. Então, essas são as principais características do nosso orçamento. Além, claro, de lembrar que esse orçamento ele é dinâmico, flexível e contínuo. Por que ele tem essas características? Porque o PPA, que é o Planejamento Plurianual, ele é feito para 4 anos. E o PPA ele precisa ser detalhado e precisa ser priorizado algumas ações através da LDO para que sejam colocadas, para que estejam presentes no orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. E durante alguns meses do ano, ao mesmo tempo vai ter uma lei de diretriz orçamentária do orçamento presente e ao mesmo tempo ela vai haver um outro projeto de lei já aprovado, até transformado em lei, que vai estar orientando a elaboração do novo orçamento, ou seja, do orçamento já para o exercício seguinte. Por isso que ele é flexível, porque dependendo, por exemplo, houve frustração de receita, então algumas dotações possivelmente terão que ser canceladas, não poderão ser empenhadas. Houve um desequilíbrio orçamentário, então uma das ferramentas é justamente os créditos adicionais. Por conta disso ele é flexível também. E ele é dinâmico porque o mundo ele acontece várias coisas ao mesmo tempo. Uma crise externa pode atrapalhar todo o planejamento interno. Bom, existem algumas técnicas orçamentárias ou tipos de orçamento. O primeiro seria o orçamento clássico ou tradicional. Esse orçamento basicamente ele traz a expectativa de receita e a fixação das despesas. Um outro orçamento é o orçamento incremental. Nesse orçamento, além de trazer a expectativa de receita e a fixação da despesa, ele projeta para o exercício seguinte uma porcentagem em cima da execução do orçamento atual. Um outro ainda é o orçamento participativo. Nesse orçamento, parte das decisões relacionadas a investimento, a despesas de capital, são tomadas a partir da consulta junto à sociedade. Ainda um outro orçamento seria o orçamento de desempenho ou orçamento de realização. Além dele levar em consideração a expectativa de receita e também a fixação das despesas, esse orçamento de desempenho ele leva em consideração também a eficácia. Ou seja, os resultados se estão sendo alcançados. Ainda aqui em técnicas, nós temos aqui o orçamento base zero. Todos os anos, para que o Poder Executivo empenhe, enfim, pague, se comprometa com algo ou até mesmo faça uma licitação, é necessário ter um orçamento aprovado. Esse orçamento base zero, ele diz o seguinte: é como se não existisse nenhum orçamento. Vamos começar do zero. Muito utilizado quando existe um teto de gasto. E esse orçamento, ele pega cada dotação e avalia, analisa, revê, justifica para poder só então ter o gasto. E um outro orçamento é o orçamento programa. Esse orçamento leva em consideração o seguinte: o orçamento ele tem que ser feito com instrumentos de planejamento e o governo ele vai executar políticas públicas através de programas. Então as ações do governo têm que ser feitas com planejamento e organização orçamentária para que seja cumprido
o orçamento-programa. E entre os programas, nós temos os programas temáticos, exemplo, educação, infraestrutura, saúde. Nós temos também os programas de manutenção, gestão ou de serviço do Estado, que são aqueles programas de apoio à atividade do Estado. E nós temos também programas especiais. Esses são os principais tipos de programas. Baseado em tudo que eu coloquei para vocês, existem 3 funções orçamentárias. A primeira, a alocativa, que é aquela que é direcionada para o público e não exclui ninguém, nem cria concorrência. Exemplo, fez uma ponte. Quem estiver lá pode passar. Então, essa atividade alocativa é justamente essa, de serviço e bens para a sociedade. Uma outra função é redistributiva, que seria o quê? Um exemplo, programa Fome Zero, Bolsa Família. A ideia é pegar de quem tem e distribuir para reduzir as desigualdades sociais. E uma terceira é a função estabilizadora, que é garantir que não haja um excesso de desemprego, ou seja, ou até finalizar com essa questão de desemprego, garantir uma política econômica que mantenha estabilizado a política cambial, que não possa oscilar tanto a ponto de não permitir as exportações ou mesmo as importações, ou seja, interfira na balança comercial. Então, essa função estabilizadora, ela é executada principalmente através do orçamento, porque quando o governo gasta, quando ele tem uma despesa de capital, automaticamente ele está incentivando um setor produtivo do país. Isso gera emprego, gera uma série de coisas. Bom, espero que você tenha gostado. No próximo bloco nós vamos entrar em princípios. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, indique para os amigos e não esqueça de clicar aqui na lista de exercício, tá? Tem algumas questões justamente do que nós conversamos. Um forte abraço.